Fala pessoal, dia 19/4, sexta-feira, né? Vamos às notícias hoje à noite, porque eu esperei o dia todo para ver se acontecia mais e mais coisas, para deixar o final de semana completamente informado, assim, o mais completo possível, pra gente não ficar aí desfalcado. Se eu soltasse o vídeo de manhã, ia ficar faltando coisas. Não aconteceu muito, o que é inusitado, já que Elon Musk mais uma vez deu um passo, né, em relação ao ataque ao STF, mais precisamente a Moraes. E eu fico esperando, porque o STF a gente está acostumado o quê? Dando 5 minutos para o pessoal se responder, porque é multa de 100 mil por segundo, etc. E aparentemente as coisas não estão assim tão rápidas como era antigamente. Sem apresentar provas, Elon Musk volta a afirmar que Moraes interferiu nas eleições brasileiras. E esse é um tema extremamente complicado, porque existiu uma época em qualquer Big Tech, se você levantasse qualquer questões em relação a eleições, seu canal era completamente dizimado, tá? Então ele falou aqui de Moraes interferiu absolutamente nas eleições do Brasil, né? Retuitando o Michael, que veio aqui falar no Brasil, no Senado, etc. Foi escutado e as coisas vão aumentando. Elon Musk vai depor a Câmara dos Estados Unidos sobre Alexandre de Moraes, né? E aparentemente Barroso, mais uma vez, como eu falei para vocês, o pacificador da história, né? Fala que o relatório com decisões sobre X é problema de política dos Estados Unidos. E aí vamos ver o que ele acha. Sob a orientação de evitar novas polêmicas e afastar a corte dos holofotes envolvendo o bilionário dono do X, Elon Musk, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, optou em não comentar o vazamento de decisões, processo sigiloso do ministro Alexandre de Moraes na Comissão de Justiça da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Né? Questionado sobre como a Suprema Corte Brasileira reagiria, o ministro Barroso optou primeiro pelo silêncio. O momento é apenas de observar. Diante da insistência na pergunta, desconversou. Isso é problema de política interna dos Estados Unidos, sinalizando que os ministros do Brasil, né, não pretendem, pelo menos a princípio, fazer nada em relação ao assunto. Então você fica se perguntando o que aconteceu, eles não estão querendo falar nada, né? Lembrando que, claro, o Elon Musk ele tem feito certas atitudes, mas ele não está desbloqueando as contas que ele falou, né, que aparentemente desbloquearia. Então é uma situação assim ainda muito impasse, muita coisa para desenrolar, mas desenrola só pela metade. E aparentemente o STF está com muita cautela, uma coisa que a gente não via. Parece que eles, não vou dizer que estão com medo, mas vamos dizer que eles estão apreensivos, talvez, eles estão aí fazendo uma estratégia, ou até mesmo a estratégia da espiral do silêncio, que é uma das mais que funcionam, das mais impactantes, por mais que a pessoa ache que não, tá? A STF reage a relatório divulgado nos Estados Unidos e diz que todas as suas decisões são fundamentadas. E sabe o que é interessante? Prossegue, fazendo uma comparação, para a compreensão de todos, é como se tivessem divulgado o mandado de prisão, ou o ofício para cumprimento do bloqueio de uma conta, né? Ou seja, estou falando agora que o que foi, né, divulgado não era sigiloso. Eu reparei isso aí, né? E eu sinceramente vi que no próprio documento, esse que os Estados Unidos colocou lá, né, os republicanos, cada página está escrito sigiloso embaixo, né? Então você percebe, peraí, se é sigiloso, eu não deveria. E o pessoal está começando a desconversar. Eu falo, mas não tá muito certo isso aí. A lei quebrou a lei, escreve Musk no X após relatório que divulga decisões sigilosas de Moraes, né? Que eles estão falando que não é tão sigiloso assim. Eu, sinceramente, não sei o que acontece, que o STF está muito cauteloso, até mesmo que desconversando o tempo inteiro, pelo menos o Barroso. Mas a gente viu que teve muita movimentação, Moraes foi para um lado, foi para o outro, conversou com o Pacheco, com o Lira. Os caras estão se movimentando. Não sabemos quais são os próximos passos, mas eles fizeram um passo muito estranho, que eu não sei se é algo que já estava programado para acontecer, mas foi inusitado, né? Comitê dos Estados Unidos que atacou o Brasil é chefiado por aliado do golpismo de Trump. Aí chega o UOL falando isso, que é o que atacou o Brasil, né? Na verdade foi o Moraes em si, e aí falou que é aliado do golpismo de Trump. Não, ele é trumpista, né? Porque, sinceramente, é um republicano. E ele está também com alvo, né, direcionado ao Biden, não é só Brasil, né? Mas é claro que a gente não vai ler o UOL assim daqui da Folha e considerar tudo, né? PSOL aciona PF e MPF contra a empresa de Musk por antenas em garimpos. Do nada, o PSOL falou que aí tem garimpos ilegais que estão usando aí antenas do Elon Musk. Mas isso seria a mesma coisa você falar assim, vamos bloquear a Vivo, a Live Team do Brasil, claro que for, porque tem aí bandidos usando a internet deles, mas qualquer um pode, né, contratar, assim como a antena do Elon Musk. Então eles estão querendo colocar a culpa de garimpos ilegais no Elon Musk, sendo que qualquer um, tanto eu quanto você, consegue comprar a internet dele, chega em casa, um pouquinho caro, né? Tem aí uma mensalidade também que eu acho caro, enfim.
Aí os caras estão perdendo as estribeiras. PF vê dificuldades para agir sobre vazamento do X, dizem fontes. É lógico que vai ser difícil, né? Segundo fontes do Ministério da Justiça, seria necessária uma cooperação internacional que se torna complexo porque envolve o legislativo dos Estados Unidos. Achou que era fácil abater a PF 6 da manhã na porta de quem? Vai lá para os Estados Unidos, né? Tem que ver o fuso horário, né? Não houve quebra de sigilo do sistema do Supremo e do inquérito por terceiros. Se alguém recebe uma intimação e quer divulgar, não é secreto, explica essa fonte. Aí aquele mesmo papo, né, de sigilo, não foi uma quebra do sigilo, foi. O documento estava escrito sigiloso, né? Por isso que eu tô achando muito estranho, que eles estão tentando amenizar, né? Colocar panos quentes, falando, não foi tanta coisa assim não. Na verdade, foi muita coisa, que se fosse no passado, se fosse qualquer um brasileiro pegar aqueles documentos e conseguisse de certa forma vazar, o cara tava em problemas apuros 1000, né? A avaliação de Michel Temer sobre a crise entre Musk e Moraes foi um ataque duro. O ministro percebeu que não poderia deixar de dar uma resposta. Falou Temer, só que ainda a gente tá esperando essa resposta. Saindo um pouco disso, que como eu falei, ainda existe, o Musk não soltou aí os perfis, ainda estão em acesso via VPN apenas, e o Moraes ainda não colocou as multas, não colocou para tirar o X do Brasil, então, por enquanto, estamos numa situação complicada, onde o Musk não para de atacar, mas não naquilo que tiraria o X do Brasil. Então vamos esperando. Mas olha como é Brasil, né? Aqui, ó, DPU pede que Musk pague 1 bilhão, você sabe o que é bilhão? Pois é, por ataques à democracia brasileira. Segundo a Defensoria Pública da União, só podia, Elon Musk teria cometido graves violações contra o Estado Democrático de Direito. E aí, eles estão falando, pedindo 1 milhão por dano moral coletivo e danos sociais causados ao Brasil. Mas o que o Musk fez? Qual que são o dano coletivo para quem? Só se for para Moraes e para os ministros. Porque quais são os danos sociais realmente causados, né? Ele ainda não liberou esses perfis. A única coisa que ele vem fazendo é um ataque direto ao Moraes. Isso aí, logicamente, já a gente consegue ver. Mas 1 bilhão, foi o que eu falei, né? Sempre vai querer ver um bilionário, o brasileiro pensa assim, vamos colocar uma multa em cima dele de bilhão, né? Porque o cara é bilionário, real não tá valendo tanto. Então, mas enfim, é um dinheiro bruto. E vamos ver se a gente consegue tirar essa grana do... Se colar, colou, né? E aí eu te pergunto, né? Pra onde vai esse dinheiro? Porque muita gente, a gente vê assim, multa não sei o que, multa não sei da onde. Aí você pensa, tudo bem, são multas que vão voltar pra população. Eu nunca sei pra onde vai esse dinheiro, né? Defensoria Pública pede que rede social X seja condenada a pagar 1 bilhão por danos morais coletivos, né? Enfim, pra quem que vai esse dinheiro, né? Mas olha só, a gente falou muito dessa questão do STF não agir diretamente, mas por muita coincidência, eu não sei se já estava marcado ou não, ou se é uma belíssima coincidência, em meio à crise com o X, STF analisa a ação sobre derrubar o WhatsApp. Vamos entender isso aqui. Em 2016, uma juíza, né, foi lá e quis derrubar o WhatsApp por causa que o WhatsApp não estava entregando alguns documentos, algumas informações, a juíza Daniela Barbosa Assunção de Souza, e aí o Lewandowski falou que não era bem assim que devia funcionar e mandou tirar esse bloqueio, né? Não sei se vocês vão lembrar. E aí começou. E o Dino paralisou o julgamento, tá? Mas 2 conseguiram votar, que é o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, que haviam votado a favor de manter a decisão de Lewandowski, né? De não interromper aí o WhatsApp no Brasil. Então, o Moraes, por exemplo, não votou para derrubar. Mas é muito estranho o timing desse negócio, né? Dino pede destaque e suspende o julgamento sobre o bloqueio do WhatsApp. E aí, vamos ver que eles vão analisar. Tinha até dia 26, ainda acho que vai prorrogar. Então, eles vão deixar no ar. Posso interpretar de uma forma? Não sei, eu posso interpretar que eles estão mais ou menos falando assim, se a gente quiser, a gente derruba até o WhatsApp. A gente não tem medo de você, Elon Musk. Não é tão fácil assim. Né? Não é tão fácil assim. Aqui temos o Elon Musk mais uma vez. Na minha opinião, o TikTok não deveria ser banido nos Estados Unidos, embora tal proibição possa beneficiar a plataforma X. Fazer isso seria contrário à liberdade de expressão, não é o que a América representa, né? Só que aquela coisa, enquanto ele fala isso do TikTok, nos Estados Unidos tem que deixar rolando solto, a China manda a Apple remover o WhatsApp, Threads, Telegram e Signal da App Store. Enquanto isso, a China tá bloqueando todo mundo, que ela não quer nenhum tipo de espionagem, de acesso, e aí tá o Elon Musk lá falando, não, tem que deixar o TikTok, né? Guerra é guerra. Mas enfim, você me diz qual é o certo aí. Porque se os Estados Unidos não se cuidar, vai ter muita informação para a China. E a China já está se cuidando e não vai deixar informação nenhuma para os Estados Unidos. Apesar que algumas desses big techs aí, dessas plataformas e aplicativos, não são exatamente dos Estados Unidos, tá? Alexandre de Moraes faz piada sobre ser calvo. Vou me autoprocessar por bullying. Eu só trouxe isso aqui, né? Eles fazendo piadinha, né?
que não entende de cabelo e tal, porque tanto ele e o Barroso estavam rindo muito tranquilamente, né? Não sei se estão tão tranquilos assim, mas estão lá fazendo piadinhas, tá? Lula se irrita com recado de Lira e liga da Colômbia para líder, né? Porque o Lira tá dando aquelas cutucadas, né? O pessoal tá preocupado. Lira indica a STF não ter intenção de abrir CPI sobre o Moraes. Ele conversou com o Moraes, falou que o Moraes tá show, tá de boa. Realmente ele disse que foi melhor do que esperava a conversa. Então, por enquanto, o Moraes está tranquilo. Mas o PT teme que Lira paute pedido de impeachment de Lula. E o PT está preocupado com o Lira, né? Só que aí o que aconteceu? Magicamente, né, já que o Lula ligou, olha só o que aconteceu. Lula autoriza 2,4 bilhões de emendas para o Congresso, né? Então o Lula estava todo, vamos dizer assim, resistente à ideia de dar mais bilhões e bilhões. Você sabe o que é bilhão? Pois é, muito dinheiro. Mas pelo visto o Lira está dobrando o Lula. O Lula está sendo dobrado, né? E aí tá complicado pro governo Lula, que tenta economizar o máximo possível, para pegar nosso dinheiro e fazer não sei o quê, né? Mas enfim, a gente vê aí que existe, né, toda uma forçação aí do Centrão falando: e aí, Lula, você vai dar mais dinheiro ou não? E o Lula tendo que se dobrar, né? Porque eles estão com medo, não sei exatamente do que, né? Dino quer que Lula, Lira e Pacheco se manifestem sobre o suposto uso indevido do orçamento secreto. Quando a gente lê essa notícia assim, né, o Dino quer que Lula, Lira e Pacheco, você vê citando o Lula ali, você fala: nossa, que imparcial, né? Na verdade, quem vai usar o orçamento secreto é Lira e Pacheco, né? Então o Lula seria, nesse caso aí, o Dino quer tirar a culpa do Lula e colocar em Lira e Pacheco a necessidade de dar as informações de todo esse orçamento para onde vai, né? A economia, grande trunfo do governo Lula em 2023, parou e começou a recuar. Quem falou que foi o grande trunfo? A gente falou aqui desde o começo que a economia com o PT seria uma desgraça. Recuaram na meta, estão aí com muitos problemas. A gente avisou muitas vezes disso aqui. Pois é, e o pessoal falando que era o grande trunfo. São os especialistas, né? A gente vai falar mais de especialista aqui. Governo Lula põe sob sigilo lista de servidores que ocuparam 57 quartos de hotel de luxo em Londres, né? Como a gente conversou aqui sobre quanto gastou a direita, né? Teve várias pessoas lá que gastaram 72 mil. Com o Lula o negócio é um pouquinho mais complicado. Ao todo o governo gastou 1,47 milhão com o estabelecimento, sendo 140 mil para 2 salas de reunião no hotel. Dinheiro demais. Então o pessoal fala assim: mas o Eduardo Bolsonaro, o pessoal da direita também gastou. Eduardo gastou 8 mil, o pessoal lá gastou, todo mundo, não sei se serão 10 ou 12, 14 pessoas, gastaram 72 mil. Mas quando é com o Lula, o negócio passa de 1 milhão e 470 mil. É uma diferença gritante, mas quando você vai tentar justificar, olha, tudo bem que tem gente gastando aí na direita, mas olha o quanto a esquerda gasta. Olha a diferença. Coloca na calculadora, né? Se caber aí na calculadora os números, né? Porque às vezes passa de bilhão. Você sabe o que é bilhão? Grevistas protestam no Alvorada. Lula só valoriza a educação na mídia. E aí o pessoal que fez o L, que são servidores federais, professores universitários, que são de maioria esquerda, maravilhosos, né? Todos bem vermelhinhos, fazendo L para todos os lados, estão chateados. Começaram a ficar aí com muita tristeza em ter o Lula como presidente, porque eles acharam que o dinheiro ia sobrar. Só que o Lula ele tem que pagar o Lira lá, né? Tem as emendas, tem um monte de coisa para fazer. E alguns aí, que não são amigos do rei, vão chorar agora. Façam o L, simplesmente. O governo Lula ignorou alertas de epidemia e diminuiu contratações de agentes da dengue. Em 2022, o número de agentes comunitários de endemias cresceu 4.313. Já em 2023, o saldo foi de 822. E por isso, quase, acho que mais ou menos 1.500 pessoas já morreram de dengue, né? Ex-desembargador afirma que o Brasil pode se transformar num narco-estado. Que coisa, hein, cara? Será que vai transformar num narco-estado? Quer ver a foto desse aí, desembargador? Esse aqui, ó. Esse é o ex-desembargador. Cara, narco-estado já é há muito tempo, né? Já faz muito tempo. Mas, infelizmente, tem gente que ainda não acordou para a realidade brasileira, né? Então, muita gente fica falando: não, o Brasil é maravilhoso. Eu faço um vídeo no outro canal lá, né? Falando dos problemas do Brasil. O pessoal fica chateado, porque o Brasil é maravilhoso. Pois é, vocês não sabem muito bem o que o Brasil se transformou nos últimos, sei lá quantos anos. Eu acho que já faz umas décadas já, né? TSE fará eleições para substituir Moraes na presidência em 7 de maio, né? O TSE aí vai substituir o Moraes e parece que Moraes talvez, não sei, vai começar a sair um pouco dos holofotes, né? Não vai saber o porquê. Tarcísio dá poder de investigação à PM, batalhão vai suprir delegacia, tá? Em casos de menor potencial ofensivo. É uma estratégia até interessante,
porque a PM vai conseguir resolver as coisas de uma forma mais rápida, né? E tirar um pouco aí da carga pesada da Polícia Civil. Então eu acho que é uma estratégia interessante, mas o pessoal tá achando ruim, porque fala que a PM não pode, vai tirar a importância da Polícia Civil, né? Tudo que vai tentar melhorar, o pessoal da esquerda reclama, né? Michel Temer ministra aula magna em faculdade de Ítalo Marcílio. Olha só, o Ítalo Marcílio tá poderoso, hein? Chamando o Temer e tal. O pessoal queria o Ítalo Marcílio, inclusive, de ministro da Saúde do Bolsonaro, né? E aí tem umas amizades bem sociais-democratas, né? Bolsonaro explode com Valdemar por causa de ação contra Moro. E aí, finalmente, existiu aí, aparentemente, o Jair Bolsonaro reclamando com o Valdemar Costa Neto, que aí ele tem que aturar, né? Mas é uma coisa que eu, sinceramente, fico muito dividido. Porque o Moro é um cara que traiu o Bolsonaro, né? E o Valdemar também, vamos dizer assim, não gosta do Moro por N motivos. E o pessoal aí começou a ter um embate. Só que o Moro foi aí nos debates do Bolsonaro contra o Lula, né? Aí eu achava tarde demais, né? Grande cagada do Moro. E agora o Moro chorou bastante, falou com o Bolsonaro, e o Bolsonaro tá tentando fazer algo. Eu, sinceramente, não sei se... Eu acho que o Moro já conseguiu se livrar, né? Não sei se vão conseguir ainda tirar ele, o mandato dele, né? Plano Real completa 30 anos, né? Foi em 94, cara. Isso aí faz muito tempo. Realmente era bem difícil. Quando o Real entrou, tudo ficou um pouco mais fácil. Eu lembro muito bem, né? Até porque o Kinder Ovo era R$1. Hoje tá quase R$10 o Kinder Ovo, né? Os tempos passam e o real tá cada vez mais desvalorizado, né? Mauro Vieira defende reconhecimento da Palestina como Estado membro da ONU. E aí você vê qual lado está o governo Lula, né? Não dá, a gente já falou diversas vezes sobre isso, mas só para vocês terem certeza aí. A polarização é a maior ameaça à democracia no mundo moderno, diz Wagner Moura. Olha só que coisa, hein, Wagner Moura? Polarização é muito ruim. Só me explique isso aqui então, você comendo uma quentinha na ocupação do MTST lá, né? Então isso aqui, a polarização é ruim, né? Mas você não polariza nada, né, Wagner Moura? Que coisa, hein? Israel ataca o Irã, alvo não era instalação nuclear, diz autoridades dos Estados Unidos. Falaram que era ataque, que não era ataque, mas de qualquer forma, tá, o Irã minimiza o ataque aéreo e não dá sinais de retaliação a Israel, porque então fica mais ou menos um jogo de poder aí. Então o que aconteceu? O Irã fez um ataque com 300 drones, foram todos, né, interceptados, não teve vítimas fatais em Israel, e aí Israel falou que ia revidar, mas aí vamos dizer assim, acho que não teve vítimas, sinceramente, e foi interessante que Israel jogou um só, né, um ataque só, e não conseguiu, o Irã não conseguiu se defender, mas ao mesmo tempo parece que eles vão ficar só nisso aí. Eu ataco você, não morre ninguém, vocês me atacam, foi só um ataque, e vamos ficar de boa. Esperamos que fiquem assim. Lula cometerá grande erro se decidir se encontrar com Putin, diz Zelensky, a Folha, né? Pois é, né, cara, uma coisa é certa, ele evitou o Zelensky a todo preço. Agora, se ele encontrar o Putin, vai ser muito interessante. Vai ser um divisor de águas, tá? Quando fui à Argentina, falei com Chile, Paraguai, Uruguai, Equador. Estava pronto para ir ao Brasil. Talvez Lula tenha outras prioridades, não sei. Eu, sinceramente, acho que não se encontra com Zelensky tão facilmente, né? Eles até chegaram a conversar, mas a gente sabe que teve aí, foi aquele encontro meia boca, né? Com certeza, o Lula não se sente muito bem perto do Zelensky. Eu acho que ele vai ficar muito mais tranquilo do lado do Putin, né? A Dilma, do lado do Putin, parecem velhos amigos, tá? Kim Jong-un lança música exaltando o seu governo. Olha só, quem diria, o Kim Jong-un então virou K-Popper, hein? Lançando música, né? O que é? Chinês, Super Junior, BTS? Deixa aí, né? Qual banda você gosta mais, né? E olha só, os caras realmente gostam nas Coreias aí de uma musiquinha, né? Pena que essa musiquinha aqui com certeza é muito triste para a população do país dele, né? Irã é um parceiro brasileiro maior que Israel, diz especialista. Que especialista é esse, né? Então Irã é maior que Israel? Nos ataques ali parece que teve uma diferença, né? Mas claro que... Olha a cara do especialista, né, cara? O que você acha que lado ele está, né? Não sei. Não sei, né? Enfim, vamos lá. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês, pelo carinho. Esse vídeo foi à noite porque a gente esperou para ver se acontecia alguma coisa. Eu tô só pensando assim, quando é que o STF vai fazer alguma coisa, quando é que o Elon Musk realmente vai dar um passo bem maior. O Elon Musk está bem ousado, né? Mas pelo visto o STF tá meio, né? Enquanto, né, o Musk não fizer o movimento de liberar as contas, eu acho que o STF vai fazer uma contenção de danos. É isso que tá me aparentando aí. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. A gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.